Muito bem, muito bem, muito bem. Uma segunda-feira muito especial, 20 de maio de 2019. O programa é nosso, está no ar neste dia que o Jornal do Oeste completa 35 anos de existência. E aqui ao meu lado, o grande responsável por isso, um dos grandes responsáveis, mas é o cabeça da organização, é o cérebro, seu Armando Staudt Manfroy. E eu sempre chamo de seu Armando, mas hoje vou ter que chamar de Armando Manfroy. Muito bem. Bom dia, Armando, tudo bem? Ó, a primeira vez que eu chamo o chefe de Armando. Bom dia, Márcio, bom dia a todos, bom dia a todos os nossos leitores, nossos assinantes, aquelas pessoas que estão nos vendo hoje na live do Jornal do Oeste. E obrigado, né? Porque pela primeira vez também sou entrevistado. É, verdade. Primeira vez entrevistado. Ó, meu pai já está assistindo lá. E vocês que nos acompanham sempre devem estar percebendo algumas coisas. Além do seu Armando estar aqui, o entrevistador continua o mesmo, porque a Bruna está de licença maternidade, está aqui hoje. Bom dia, dona Bruna. Bom dia, tudo certo? Bom dia, tudo certo. Oi, Jéssica, você está um arraso hoje, hein, Jéssica? O que é isso? A Aline Oliveira está nos assistindo e o Franco Manfroy também está aqui. O dia hoje é totalmente diferente. Bom dia, Franco, tudo bem? Bom dia, Márcio. Muito bem. Ó, estúdio novo, 35 anos, estúdio novo, Jornal do Oeste estreando hoje. Não, eu vou ter que chamar de seu Armando, cara, porque senão eu não vou me sentir bem. Seu Armando, é o seguinte, o jornal completa 35 anos e é sempre aquela pergunta que nos fazem e eu transfiro. Até quando o impresso vai sobreviver? Olha, Márcio, essa é uma pergunta que muitas pessoas têm nos feito e a gente tem participado em várias reuniões, seminários, e aonde a gente tenta responder esse questionamento. Até onde que vai o impresso? Não existe ninguém que possa dizer, olha, houve uma pessoa que disse que no ano de 2000 o jornal impresso ia desaparecer da face da terra. Muito bem, do ano 2000 ele não desapareceu, ele cresceu, né? Por mais que alguns títulos tenham desaparecido, mas outros tenham aumentado sua circulação, né? E a gente tem como base, por exemplo, países muito desenvolvidos como a Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá, aonde o jornal impresso continua firme e forte. Então, nós não temos uma previsão e mais ainda nós não temos uma bola de cristal para dizer quando que o jornal de impresso vai desaparecer ou até quando ele vai sobreviver. É óbvio que nós vivemos hoje numa transição, né? A inovação está aí, as novas tecnologias estão aí, os novos meios de comunicação estão aí, são a web, tanto nós hoje estamos conversando hoje sobre um novo meio de comunicação, que é o website, fazendo uma live. Então, o que eu tenho que dizer como proprietário do Jornal do Oeste, como administrador do jornal impresso, é que a nossa vida ainda é muito longa. Muito bem. E parte desse... Ó, você viu que agora tem câmera 1 e câmera 2, né? Adorei isso aqui, essa poltrona nova aqui. E esse estúdio que nós estamos aqui faz parte desse momento de transição, desses novos investimentos. Quais são as outras novidades que nós temos aí para os próximos anos? Veja bem, Márcio, o Jornal do Oeste, nesses 35 anos, passou por várias transições. Se nós buscarmos um pouco da história, o início do jornal lá, número 1, dia 20 de maio de 1984, feito com muita dificuldade, com empenho de pessoas, com sonhadores, com pessoas que acreditavam nesse meio de comunicação, porque a época requeria um meio de comunicação que era o rádio, que dominava. Tinha alguns outros jornais esporadicamente que circulavam, né? Se não me engano, o Oeste, a Voz do Oeste e assim por diante. E para se fazer um jornal, a questão da impressão, dos profissionais também, era uma dificuldade maior do que é hoje. O Jornal do Oeste veio crescendo, terceirizava a sua impressão no início em Londrina, depois houve a aquisição do seu maquinário próprio, mas não tiveram muito sucesso nessa aquisição, a máquina não deu muito certo, tiveram que abandonar essa impressão própria. Posteriormente, então, do preto e branco, na década de 95, 96, por aí, então surgiu o jornal colorido,
e o Jornal do Oeste passou a ser impresso colorido na cidade também de Londrina, depois passou a ser impresso em Umuarama e depois em Cascavel. E no ano de 2011, 2012, então nós adquirimos o nosso parque gráfico. E a partir de então a gente começou a fazer a impressão do nosso parque gráfico, nos dando autonomia total do Jornal do Oeste. Então hoje o Jornal do Oeste ele produz, ele imprime e distribui tudo dentro dos seus limites territoriais. E amanhã um projeto gráfico novo? Amanhã nós temos então para todos os nossos leitores e anunciantes, nós temos um novo projeto gráfico desenvolvido aqui, e aqui eu quero deixar gravado a nossa equipe de profissionais que nós temos, uma equipe coesa, uma equipe envolvida, comprometida com esse projeto e com essa vida que é o jornal. Porque a gente acorda pela manhã e vem para o jornal para fazer o melhor jornal, para trazer as melhores notícias, que às vezes nem sempre são as melhores notícias, mas jornalismo é isso, porque nós temos que transmitir a informação, independente se ela é boa ou não tão boa, e às vezes é boa para um, não é boa para outro, mas isso é jornalismo, né? E mais que nós também nunca vamos agradar a todos. Então esse novo projeto gráfico a partir de amanhã terá um visual mais moderno, mais, como é que eu diria assim, mais atrativo para o leitor, né? E hoje também, uma das 35 anos, estamos inaugurando o nosso estúdio aqui para os nossos, que são nossos telespectadores a diário. Acho que deve ter observado alguma diferença na iluminação, nos móveis, e claro que nós fazemos as coisas tudo caseira, né? Nós fazemos aquilo melhor que está dentro das nossas condições, mas buscamos aqui as nossas imagens de Toledo, do município de Toledo, do interior de Toledo, e mostrar nossa região, aquilo que vem. E dentro do futuro, né, nós temos aí uma perspectiva nova dentro do site, que é uma coisa que logo vai ter, aonde o site do Jornal do Oeste, www.jornaldoeste.com.br, hoje tem uma visualização muito grande todos os dias, graças aos profissionais que trabalham com a gente, graças a Jéssica, né, que está aqui, que é uma das responsáveis, a Bruna, que está aqui conosco, que é responsável pela atualização do site, e claro, o Márcio, né, que é sempre o mentor e o guarda-chuva que fica protegendo todos e orientando todos dentro da redação. Na verdade, eu estou mais para guarda-sol, né, pelo tamanho, né? Porque, aliás, é o seguinte, hoje falaram que fizeram uma brincadeira, quando eu entrei aqui no jornal, eu tinha ainda cabelos pretos e não tinha pança, né? Então, isso é um sinal. Ô, senhor Armando, assim, a manchete de ontem foi o Jornal do Oeste 35 anos de muitas histórias, e aí eu queria que o senhor contasse a sua história, como é que você veio parar no Jornal do Oeste, porque o senhor Armando veio para Toledo para mexer com um posto de combustível. E aí virou proprietário do jornal. Como é que foi essa história? Como é que veio parar no Jornal do Oeste? Bom, eu sou oriundo nasci no Rio Grande do Sul, me criei na cidade de Francisco Beltrão até os 18, 19 anos. Aí passei um pequeno período em Brasília, lá vizinho, lá no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, né? Em Polícia do Exército, meu pai serviu na PE do Rio em 60 e... sei lá, faz tempo. E ele mandou aqui, ó, parabéns, senhor Armando, pela conquista de mais um ano de vitória muito merecida. Muito bem. Então passamos lá pela polícia, pela Era PE. Cachorrão, né? Pela PE lá, os Pega-Homem, né? Na época, Pega-Homem, que é a Polícia do Exército, né? Então nós fazíamos o policiamento do Exército. Você é pé de poeira? Eu era pé de poeira, Pé de poeira, BGP, né? BGP, Batalhão da Guarda Presidencial, mas graças a Deus foi muito bem. E voltando do Exército, então, mais um pequeno período em Francisco Beltrão, fui para Curitiba para estudar, né? Que na época a gente tinha que ir a Curitiba estudar, né? E lá concluí minha graduação em administração, onde tive a felicidade lá de casar e ter meus 2 filhos que hoje estão aqui junto comigo, o Franco e a Bruna, ou a Bruna e o Franco, né? Nessa ordem, né? Nessa ordem, né? Então, os 2 curitibanos que nasceram lá e vêm me acompanhando até hoje. E depois voltei a Francisco Beltrão por um período, já casado com as crianças, e apareceu uma oportunidade de negócio em Toledo para trabalhar com posto de gasolina, realmente. Vim para Toledo e operei um posto de gasolina na Barão do Rio Branco, onde se chamava Posto Marreco. Onde é hoje o posto Primato. Primato, exatamente, onde hoje é o posto Primato, e graças a Deus remodelaram, ficou muito bonito o novo posto. A gente fica feliz porque a cidade está crescendo, está cada dia melhor. Então ali nós nos instalamos, tivemos o posto ali por uns 15, 16 anos,
Também tínhamos transportadora, junto com na época Sadia, hoje BRF, transporte frigorífico. E quando encerrou meu contrato com o posto, eu fiquei aí uma semana meio... E umas pessoas me convidaram para vir para o Jornal do Oeste, que precisava gerenciar aqui, fazer uma transição aí, que na época não estava muito bem, para eu ficar aqui, dar uma organizada em torno de 60, 90 dias, e daí, essa organizada de 60, 90 dias, eu estou há 19 anos tentando organizar, né? Muito então bem. Estamos aqui, esse é o meu projeto, essa é a minha vida dentro do jornal. Então, fico muito feliz e acordo todas as manhãs com muita energia para vir para cá, para trabalhar e manter esse projeto do Jornal do Oeste em pé. Olha que legal, a Margarida Gulak-Finkler, que bacana, parabéns, seu Armando, cheio de palminhas, obrigado, Margarida. E a Cris Miranda, que é a nossa fãzaça lá de Curitiba, né? Mora em Curitiba, mas é toledana, não conhecia o senhor Armando. Aliás, Cris, não se assuste, porque você e metade da torcida do Flamengo também, né? Mas adorei. Pai da Bruna, ela colocou um monte de carinho assim, ó. Agora entendi a simpatia da Bruna. Cris, vai carpir um lote, né? Que é isso, Cris? Por favor. Ô, seu Armando, é o seguinte, se o seu Armando aparece pouco, a dona Denise aparece menos ainda. Menos ainda. É uma característica de vocês ser assim mais discretos, digamos assim, porque quem trabalha em jornal, e eu vejo por mim, né, a gente acaba virando vidraça, né? Vidraça. Como é que você consegue contornar isso no dia a dia? Bom, eu não sei se é a minha característica ou a minha maneira de ser, mas por mais que a gente participe bastante, não tanto na comunidade, mas realmente eu não sou uma pessoa muito pública, de participar em muitos eventos e tudo mais. Até porque há 16 anos eu também, à noite, tenho minha atividade na universidade como professor, então isso faz com que eu não participe muito dessas solenidades e tudo mais. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja integrado com a comunidade, não esteja sabendo o que está acontecendo. E a gente sempre vi que eu não preciso aparecer, o dono do jornal não precisa aparecer, o diretor do jornal não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é o Márcio, que é o nosso apresentador, é o Márcio, que é o nosso diretor, é o nosso... Eu sou peão de luxo. Já é o peão de luxo. É nosso editor-chefe. Eu brinco, né? Faltou a gente... eu brinco que eu sou o peão de luxo. E eu tenho uma característica aqui, os nossos colaboradores já sabem que eu tenho uma dificuldade enorme com nomes. Com nomes, é verdade. Com nome. Aliás, da onde vem isso? Sempre tem. Com nomes e lombada em rodovia. Tá aqui o Franco e a Bruna, se eu estiver mentindo, pode me corrigir. Ele tem dificuldade com nome e com lombadas na rodovia. Então, quando chega alguma funcionária nova, ela já é avisada. Funcionário, eu digo funcionária, porque 70%, né, Márcio, são mulheres que trabalham conosco, que são as guerreiras, né? Então já digo, olha, se eu chegar na sua frente e olhar e ficar olhando para você, você por favor me ajude, diga seu nome que com o tempo eu vou saber. Né? Então o Márcio, o nosso editor-chefe aqui, então a gente mantém. Então não é nosso objetivo ficar na linha de frente. O nosso objetivo é manter com que as coisas funcionem, dar condições para que todo mundo trabalhe e que realmente quem tem que aparecer é o Jornal do Oeste. Né? Nós, como direção, não precisamos aparecer. Aliás, eu sempre digo o seguinte, né? As organizações estão acima das pessoas. E se um dia vou sair daqui, evidentemente, seja por um motivo ou por outro, a gente acaba saindo das organizações, mas elas têm que continuar. E aí, nesse sentido, a pergunta é o seguinte... o senhor falou que a Bruna e o Franco, nessa ordem, né, estão aí, já estão trabalhando. Mas tem uma outra pessoa que tem mais importância ainda. A dona Denise, né? Exatamente. Mas é que ela não está no jornal, né? Pelo menos não diretamente. Porque a dona Denise, quando aparece aqui, aí eu vou entregar a dona Denise agora, né? O senhor Armando chega a arrepiar os poucos cabelos que ele ainda tem. Porque ela vem com as ideias mirabolantes, ela e o Mauro Piscino estão nos assistindo também, o Maurinho Baixa Renda, né? Manda mensagem. Acabou de mandar mensagem, depois eu vou ler as mensagens aqui, muita gente nos assistindo. E aí é o seguinte, ela tem as ideias brilhantes, né? Bom gosto é o que não falta, só para casar, né? Que vamos combinar, né? Mas a dificuldade da grande maioria dessas empresas familiares, como é o caso aqui, não o início, mas a continuidade, é a sequência da empresa. O senhor pensa nisso? Como é que o senhor se prepara também para esse momento futuro, senhor Marcos?
Veja bem, Márcio, hoje a sucessão das empresas é a grande dificuldade, não diria no Brasil, no mundo. É a sucessão. Uma família se cria, as empresas se tornam poderosas, se tornam grandes, se tornam potenciais e seus patriarcas de repente precisam, né, descansar, ou muitos até interrompem sua vida, né, e vão lá para o Oriente Eterno lá ficar descansando, e alguém tem que assumir esse momento, essa transição. Mas às vezes os filhos ou as filhas, não é que eles não estejam preparados para isso, mas eles não têm interesse nesse negócio. Como hoje o mundo está aberto para muitas coisas, eu vejo que eu tenho meus 2 filhos, né? A Bruna, jornalista, ela está aqui envolvida com a gente. O Franco, engenheiro de produção, uma parte do período dele também está aqui envolvendo com a gente. E nós estamos aqui abrindo as portas para eles, né? Se eles realmente tiverem interesse daqui a um tempo, né, de continuar, a sucessão natural é deles, né? E eu vejo, e aqui eu diria para os pais que estão assistindo, os proprietários de empresas familiares, que preparem seus filhos, que levem seus filhos para dentro das empresas, que mostrem para eles como as empresas funcionam, das dificuldades, é claro que tem o lado bom, mas tem as dificuldades também no dia a dia das empresas, que eles comecem a ser preparados para ser os sucessores. E caso eles não queiram mesmo, então tem que preparar um terceiro, um de fora. Mas eu vejo que o Franco e a Bruna, de repente, se for interesse deles, a Bruna como jornalista, o Franco como engenheiro de produção e também isso dentro de engenharia de produção, ele é um administrador, ele poderão sim fazer a sucessão da empresa. Legal, ó, o Jackson Barbosa mandou aqui, que legal. A Cris Miranda, amo a Bruna, vou te falar. Já respondi para ela, inclusive. O Honório José Singer, abraço, Honório, mandou aqui parabéns, Armando. O Maurinho Piscini, parabéns à minha família Jornal do Oeste pelos 35 anos. Tenho orgulho de há 10 anos fazer parte dessa família. Obrigado, Armando Manfroy, pela oportunidade. O Maurinho que nós sequestramos, né, de outro veículo. O Flávio Medeiros, parabéns pela brilhante história que vocês construíram e desejamos muito sucesso na sequência desta caminhada. Flávio é o Flavião. A Bruna já respondeu aqui para a Cris. A secretária de comunicação, Suzy Lira, seu Armando é exemplo de liderança, ético, honesto e muito sábio. Orgulho de ter feito parte da história do Jornal do Oeste. Aliás, essa é uma característica que eu sempre exalto. Seu Armando, talvez das pessoas que eu conheci, e aqui não estou puxando o saco de ninguém, até porque eu e o seu Armando, nós já brigamos no bom sentido, muitas vezes, né? Mas assim, é uma das pessoas mais corretas que eu conheci na minha vida. E o meu pai está assistindo, meu pai vai entender. O seu Armando é para mim um segundo pai. Assim como meu pai é um exemplo, meu sogro é um exemplo, seu Armando é um exemplo que eu tenho e que eu procuro me espelhar, e os filhos naturais aqui me entendem, eu os tenho como um irmão. E aí, seu Armando, é o seguinte, o senhor por onde passou sempre teve essa característica de... no posto era assim, e a gente encontra seus ex-funcionários. Como é que o senhor consegue aliar essa questão empresa com tanta compaixão pelos funcionários? Márcio, veja bem, na nossa caminhada, e eu falo isso muito em sala de aula, que a gente às vezes paga caro para aprender algumas coisas. Mas como eu já paguei a minha cota, então eu aprendi um pouco. E uma das coisas que a gente aprende é que nós não fazemos nada sozinho, absolutamente nada. Então, primeiro é o respeito àqueles que trabalham com a gente, com os nossos colaboradores, é o respeito da dignidade, respeitar aquele profissional que trabalha com a gente. E dar oportunidade e espaço que ele possa desenvolver aquilo que ele sabe fazer por aquilo que ele foi contratado. E aquilo que você acordar com o funcionário, respeite. Então, tudo que você, quando você vai contratar uma pessoa, você vai fazer um acordo com ele, um acordo de trabalho, você tem que respeitar esse acordo de trabalho. Porque a partir do momento que você quebra esse acordo de trabalho, você está rompendo a confiança de um e de outro. E outra questão é o respeito às pessoas, com todas as suas diferenças. Porque eu sempre digo o seguinte, igual a mim, ninguém faz, mas o meu serviço ou o teu serviço, qualquer um que tenha suas habilidades, suas competências, farão do jeito dele, né? Então esse jeito, essa diferença de cada um, esse comportamento de cada um, e hoje eu brinco com essa juventude que está chegando aqui, né, Jéssica? Eles trabalham meio diferente,
né? E a gente já está já com as vidas um pouco passadas, vendo o tempo antigo, né? Mas a gente tem que ir passando por essa modernidade, esses ajustes das inovações e convivendo na universidade com essa moçada nova. Então a gente vai fazendo esse aprendizado. E esse aprendizado e o respeito mútuo é que faz com que a gente tenha esse bom convívio. E esse bom convívio faz com que a gente tenha os funcionários com mais tempo, uma começa a respeitar o outro, o conhecimento do outro, e assim fica uma grande família, né? Essa grande família que eu digo que é a grande família do respeito. Muito bem. Ó, o técnico Rodrigo Casca passou aqui pelo Toledo, hoje comanda o Foz, o Azulão da Fronteira, está nos assistindo, Rafael Michelotto. O Casca escreveu, é bom, né? Parabéns a todos pelo grande trabalho de sempre. Desejo sucesso a cada dia mais, Armando, e a todos. E a Elisiane Petterli da Cunha, é tia, né, Bruna? Parabéns, sucesso sempre para o Jornal do Oeste. Ela veio para cá já algumas vezes. Só, Armando, é o seguinte, entre as muitas histórias, qual é ou quais são aquelas que mais lhe marcaram nesses 19 anos aí de Jornal do Oeste? Bom, para isso a gente tem que voltar um pouco na história também, né, Márcio? Quando eu cheguei aqui, para ficar aqueles 60, 90 dias, eu fiquei meio assustado, eu diria que meio apavorado até, né? Porque era um ambiente de trabalho totalmente diferente. Eu vinha de um meio, imagine vocês com um posto de gasolina de 20 anos atrás, aonde o nosso meio era motorista de caminhão, motorista, aquele envolvimento do dia, aquela coisa meio maluca, né? Aonde a Denise também na época, né, foi a grande parceira de sempre que acompanhou a gente, e a gente vem já numa caminhada aí de 39 anos junto, e ela também vindo de Curitiba meio se assustou, e ela trabalhando junto ali, fazendo, correndo. Muito bem, chegando no jornal, um ambiente totalmente diferente, pessoas que trabalhavam com a cabeça, com a inteligência, que tinham que escrever as notícias do jornal que nós líamos todo dia no balcão, né, do nosso negócio. E daí eu estava aqui, vivenciando como aquelas pessoas que estiveram aqui hoje, nossos leitores estiveram nos visitando, muitos não conheciam nossa estrutura. Eu também não conhecia, eu fiquei meio assustado, porque eu vi histórias aqui não muito interessantes, né? E como era uma pressão muito louca, as dificuldades financeiras que tinham na época foram muito assim, mas uma das histórias que a gente não pode declinar aqui o nome dos protagonistas é que as máquinas de escrever aqui no jornal, elas tinham asa. Tinham uma vida própria. Tinham vida própria, elas voavam. Os cinzeiros voavam, assim, eles tinham vida própria também, eles acompanhavam as máquinas de escrever, sabe, nos seus voos, planando pelos ambientes, né? Então, eram essas histórias que a gente tem que contar da vivência, da mudança de ambiente que eu vim para cá, que graças a Deus depois tudo isso foi serenado, foi consertado e tal. Mas um fato muito triste que aconteceu já não muitos anos atrás foi quando tentaram, né, Márcio, fechar o Jornal do Oeste aqui e impedir que ele circulasse, né? Nós em plena democracia, onde de repente as pessoas acharam que nós iríamos divulgar certa matéria e acharam que nós não deveríamos divulgar. Nós, uma imprensa livre, num país onde a democracia, graças a Deus, ainda impera, e temos que torcer que continue assim por muitos e muitos anos, né? Acharam por bem que deveria trancar a saída do jornal, das pessoas que fariam a distribuição do jornal. Então foi uma noite muito triste, onde tivemos que chamar a segurança pública, a polícia militar, polícia civil, e os nossos entregadores tiveram que ser escoltados pela polícia militar para poder distribuir o jornal. Então são duas situações assim que me marcou bastante, e teve outras tantas situações que a gente aqui se começa a citar uma daqui a pouco, mas são duas situações assim bem desagradáveis. Mas hoje eu diria que mais situações agradáveis do que desagradáveis, né, Márcio? Situações positivas que a gente trouxe, inauguração de várias coisas, acontecimentos, ganhos de títulos, pessoas que se destacaram, conquistas que a comunidade fez, inauguração de belas obras na cidade por vários prefeitos que passaram por aqui, deputados e tudo mais. As eleições políticas que a gente teve condições de acompanhar, sempre é um momento bastante estressante na área de comunicação, principalmente nós, o jornal,
aonde muita gente se baseia dentro das nossas informações. Muito bem, ó, a Sandra de Souza mandou um recado aqui. O segredo dessa equipe maravilhosa, obrigado pela equipe maravilhosa, é amor e respeito ao que faz. Parabéns a todos mais uma vez. A Sandra, que é prof e esposa do Fábio Fabiano, né, que eu brinco. O Fábio é o único Fábio que é Fabiano de Souza. Eu nunca vi um negócio desse. A Gra tá nos assistindo também. Ó, tem que vir trabalhar, viu, Gra? Não tem moleza não, certo? Senhor Armando, é o seguinte, o senhor falou dos assinantes que vieram hoje. A ideia essa semana é trazer grupos, né, segmentados para conhecer a estrutura do jornal. Perfeito. Como é que vai funcionar isso? Bom, como a gente não tem, nossa estrutura, por mais que seja uma estrutura muito boa, até grande, para o que nós temos hoje, mas nós não temos condições de receber muitas pessoas. Então, a gente fez uma semana aí, 8, 9 dias de comemorações dos 35 anos. E para isso, o que a gente fez? Para cada dia, para toda manhã, a gente vai trazer um segmento da sociedade, para a gente mostrar a nossa história, mostrar quem somos, como que nós trabalhamos e como que o Jornal do Oeste chega todo dia à mesa dessas pessoas. Então hoje, mais do que nunca, e respeitando, que é o principal fonte nossa, que nós temos que respeitar e muito, são nossos assinantes. Então um grupo de assinantes esteve nos visitando hoje, tomou um café conosco aqui, conversamos, trocamos ideia, batemos um papo. Amanhã vai ser o dia das cooperativas, juntamente com cooperativas e tem mais um outro segmento. Mercados. E os mercados, né? Então o segmento do varejo de mercados, cooperativas e mercados. Na quarta-feira, então, foi convidada a Câmara Municipal de Vereadores, onde os vereadores e a direção da Câmara Municipal estará aqui. Na quinta-feira, nós teremos o prazer de receber a Justiça Civil, ou delegacias de Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Justiça do Trabalho, a Justiça Civil e a Promotoria Pública. Então, na quinta-feira, nós iremos receber esse segmento da comunidade de Toledo e região. Na sexta-feira, nós vamos receber a classe política. Então, vamos aqui receber o prefeito municipal, o secretário municipal, o deputado José Carlos Cavinato, vamos receber o ex-deputado Dilceu Esperafico e assim por diante. Eu esqueci de comentar que na quinta-feira virá também a OAB e os advogados, né? Então, alguns advogados representando a classe da advocacia e a Anne, né? Anne, que é a presidente Isso, da OAB. A presidente da OAB estará representando a OAB. E na segunda-feira, então, nós teremos a Indústria e Comércio, a CIT e as indústrias de Toledo e assim por diante. E depois, quem sabe, a gente estenda para mais alguns segmentos dentro da nossa comunidade. Muito bem. Ó, aqui o senhor já sabe, o convidado pede música e não vai fugir, não é porque é o chefe que vai fugir. Enquanto isso, eu vou trazer aqui alguns destaques do Jornal do Oeste deste fim de semana. Claro, a manchete é a questão dos 35 anos, Jornal do Oeste, 35 anos de muitas histórias. Tivemos a Conferência da Educação, temos aqui a questão dos buracos lá na Egídio Lunareto, que... Paul McCartney, Imagine? 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 Imagine. Imagine. Imagine let people... Achou aí? Ó, gente, então... Pede pro Franco pegar o nosso... Franco, pega a primeira edição lá, fazendo favor. Vamos lá, vamos bem lembrado. Um comparativo aqui. Divulgação da... meu Deus do céu, essa Jéssica, cara, ó, eu vou falar pra você, viu? Cadê aqui, Jéssica? Mudaram a minha página. Não é mais a 17. Jéssica, eu nem acho que... Eu não acho, Jéssica. Enquanto o Márcio procura a solicitação da Jéssica, então, para todos aqueles que tiverem interesse e gostam da história da nossa cidade de Toledo e a região, nós temos toda a história do nosso Jornal do Oeste registrado em arquivos como este. E aqui nós temos a edição número 1, né, de 20 de maio de 1984. Toledo mostra ao Brasil o seu solo conservado. E esse é a nossa manchete número 1. Tá? Primeira manchete do jornal tinha 6 páginas. 6 páginas, todas em preto e branco. Ó, em preto e branco. Tá aqui, ó, Aline. Aline. A Aline deve estar pensando em mim. Tá aqui, ó, a página acontece com os aniversariantes. Um parabéns especial a todos os aniversariantes
desse fim de semana. Muito bem. Ó, Rafael Michelotto escreveu aqui, ó. Parabéns, Armando. Você é um cara vencedor, sábio, inteligente, enfim. São muitos os adjetivos que cabem a você. Te admiro muito como profissional e principalmente como pessoa. Parabéns a toda a equipe. Obrigado aí, Rafa. Obrigado mesmo. Achou? É do John Lennon. John Lennon. Isso aí. Só para comentar também que a gente está no Instagram, postando hoje várias... Hoje a Bruna resolveu trabalhar, deixou o Vicente com a avó, né? E aí resolveu trabalhar um pouquinho, né? Fazer a oração trabalhar. A avó é o quê? Muito legal. A avó é muito legal. Falando nisso, o senhor comprou outro babador? Porque, ó, pensa num vô babão, essa é uma coisa que a gente não falou. Ó, o som de Imagine com John Lennon, nós vamos encerrando esse programa nosso especial. Ao longo da semana, a Bruna e a Jéssica vão estar aí lives no Instagram, no Facebook, muitas fotos, enfim, é uma semana especial, uma semana de aniversário. E eu aqui quero publicamente, eu faço isso várias vezes na minha coluna e com quem eu converso, mas eu tenho que fazer um agradecimento muito especial ao seu Armando. Eu entrei no jornal em 2001 e completo esse ano 16, assumi a edição geral em 2003, completo 16 anos agora em 2019, julho de 2019. E o senhor Armando, quando me contratou, eu nunca esqueço que ele olhou o meu currículo e falou assim: homem, eu não tenho condição de te contratar. Eu falei: senhor Armando, eu preciso trabalhar, eu preciso de uma chance, né? E ele apostou em mim quando eu não era, aspas, ninguém, né? Hoje em Toledo, graças à estrutura que nós temos, por onde eu ando, as pessoas reconhecem e tal, mas tudo isso eu devo a esse cidadão aqui ao lado, que é extremamente correta, é uma pessoa... E eu carrego comigo uma frase que eu já várias vezes quis sair daqui e tal, e o senhor Armando olhou para mim e falou assim: pedra que muito rola não cria limo, né? E eu hoje estou criando limo, graças a ele que me aguenta, né? Eu brinco, eu tenho as ideias, quem paga a conta é ele, mas de coração, senhor Armando, muito obrigado, e parabéns Obrigado. Por manter essa estrutura funcionando bem, né? Manter essa estrutura funcionando e funcionando bem. Obrigado mesmo. Márcio, e essa estrutura só funciona do jeito que funciona. Eu já disse isso, você é repetitivo, mas não tem problema ser repetitivo. É pela equipe que nós temos aqui de funcionários. Os colaboradores que estão aqui são pessoas que vêm para o jornal para fazer o melhor jornal da região oeste do Paraná. É isso. Ó, a Gra escreveu aqui, é isso que você estava fazendo sinal, né, Jéssica? Que este ano chegue com mais metas concretizadas e muitas vitórias alcançadas. Parabéns por mais um aniversário do Jornal do Oeste, que os próximos sejam melhores ainda. Parabéns, seu Armando, Márcio e toda a equipe. E parabéns a você que nos aguenta todos os dias aqui no programa É Nosso. A gente mudou o estúdio, modernizou, mas o apresentador continua o mesmo. Mas tô elegante hoje, né? Tô elegante, né? Muito bem. Ó, beijo a todos. Ótima segunda, ótima semana. A gente volta amanhã. Bom dia, bom dia.